O primeiro período da literatura portuguesa, o trovadorismo, ele começa no século XII e vai até o século XV. Né? Qual é a data? Bom, século XII é 1100. Não precisa ser 1100 exatamente, pode ser 1000 alguma coisa. Por exemplo, o trovadorismo tem uma marca lá registrada que começou em 1198. E século XV é 1400. Então, do século XII ao século XV, de 1198 até 1412. Então, a poesia trovadoresca também é chamada de occitânica, por ter tido origem no sul da França. Porém, a origem dessa poesia não está suficientemente esclarecida. Então, para começar, 4 teses aqui para explicar, mas nenhuma é aceita. Tem a tese arábica, que considera a cultura arábica como raiz. Tem a tese folclórica, que julga que tenha sido criada pelo povo. A tese médio-latinista, que teria origem na literatura latina produzida durante a Idade Média. E tem a tese litúrgica, que considera essa poesia como fruto da poesia litúrgico-cristã, elaborada na época. Então, o trovadorismo era uma escola literária que prevaleceu em Portugal no século XII ao século XV. Século XII por quê? Porque é o período em que Portugal ficou, vamos dizer assim, independente. Né? Porém, o trovadorismo ficou mais tempo na Península Ibérica. E surgiu no sul da França e, pelas relações políticas, foi levado a Portugal e se valoriza pelo lirismo. Lirismo trovadoresco marcou nossa poesia. Lirismo, você deve saber que é aquela poesia que fala mais do sentimento, do eu, né? Como nas cantigas antigas, por exemplo, ou pelo menos nas músicas antigas, quando você vê o poeta cantando e falando do que está sentindo no momento. Isso é o lirismo, que marcou a poesia trovadoresca. Então, o trovadorismo, ele registra o início de uma cultura independente, embora com influências de outros povos. O trovadorismo foi uma tendência literária que influenciou todas as gerações literárias depois dele, em função do seu lirismo, e de um lirismo de influência religiosa. Então, Portugal já começa sua literatura escrita e oficial em 1200 aproximadamente. E por que se chama trovadores? Porque trovar vem de cantar, né? E esses trovadores, eles faziam 2 tipos de canções, as líricas e as satíricas. Lira é um instrumento em forma de harpa, utilizado pelos pastores à noite para tocar, encantar as ovelhas, né, e as pessoas, para passar o tempo. E a cantiga satírica, que vem de sátira, né, era feita para criticar, para bater contra, para ofender as pessoas, para denegrir a imagem de algumas pessoas, né, para repreender, enfim. E dentro desses 2 tipos de canções, existiam os subtipos dentro de cada uma. Nas líricas, nas canções líricas, por exemplo, você tinha a cantiga de amigo e a cantiga de amor. E nas canções satíricas, você tinha as canções de escárnio e de maldizer. Mas só eram dois tipos, líricas e satíricas. Bom, agora como era o sistema político de Portugal nessa época trovadoresca, né, de 1200 a 1300? Ora, comandado por um rei, abaixo do rei a nobreza, e o povo acreditava que o rei estava entre Deus e a terra. Daí o olhar teocêntrico. Teocentrismo significa Deus no centro de tudo. Então era o olhar nessa época. Então o povo plantava e tinha que devolver uma parte para o rei. Então o rei era acima de tudo. E abaixo do rei a nobreza. A nobreza está entre o rei e o povo. Então o que acontece? Em resumo, esse período foi chamado de trovadorismo com olhar teocêntrico, ou seja, Deus no centro de tudo, comandado por um rei, abaixo a nobreza e depois o povão. E devemos estudar e compreender esse período literário em relação ao contexto histórico e social da região e as especificidades que adquiriu em terras portuguesas a importação do fenômeno trovadoresco que floresceu em praticamente toda a Europa. Então, nós devemos ainda considerar o reflexo dessa poesia até os dias de hoje. Não quer dizer que só porque um período acabou, que se iniciou outro, que aquele realmente tinha acabado por completo. Não, porque ele influencia outros à frente. Então até hoje, por exemplo, você pode ter alguma coisinha trovadoresca daquela época, entende? Por mais que naquela época que explodiu, chegou ao seu auge, aquele período, mas não quer dizer que ele tenha sumido 100%, por exemplo. Não, porque um vai influenciando o outro, que vai influenciando o outro, e um influencia o outro e é influenciado pelo mesmo. Por exemplo, as cantigas de amor, as músicas românticas, né? Marcadas aí a partir da década de 70.
Bom, se você for olhar, você vai perceber ali tudo que existia, todos os elementos que existia no trovadorismo, em 1200, olha só. Então o trovadorismo foi a época do florescimento das cantigas, né? Poemas feitos para serem cantados ao som da flauta, da viola. E você já sabe que, referente ao contexto histórico, as classes sociais na Idade Média, na época do trovadorismo, 1200, dividiam-se em três: clero, nobreza e povo. Clero, que era o rei, né? Nobreza, que estava entre o rei e o povo, o povão, a plebe. Então, eu quero que você entenda que a função do povo, na época, era lavrar a terra, cuidar dos animais, ajudar na batalha. Ai Deus, eu ai flores